Esse é o podcast Em Transição com a Mel. Eu sou a Melissa Pinheiro, estou passando pela transição de gênero e estou convidando alguns amigos, familiares, as pessoas que estão ao meu redor para conversar um pouquinho, saber da dificuldade também que essas pessoas passam. Afinal, quando uma pessoa está em transição, todo mundo que está ao redor também transiciona. Então, para esse episódio, eu estou trazendo 3 amigos. O Serginho era uma pessoa que sempre adorou, a Melissa também, adora estar rodeada de amigos, gosta de cultivar muito a amizade. E eu estou trazendo 3 amigos que eu conheço desde a época 2008, 2010. Então, já faz um tempinho que a gente tem uma caminhada juntos, já foram muitas cervejas, viagens, festas, enfim. A gente já conversou bastante, temos muita intimidade, temos muita vivência. E essa vivência agora está passando pela transição. E eu quero ouvir deles, saber um pouquinho deles, como está sendo para eles passar também por esse período. Bom, então vamos em ordem alfabética aqui para a gente poder começar. Primeiro convidado é o Diogo Bornhausen. Ele é doutor em comunicação. A mesa hoje é só de doutores, né? Então, o Diogo é doutor em comunicação, professor da FAAP, certo? Certo. Obrigada pela sua presença, por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Diogo. querida. Prazer. O Eric de Carvalho. Eric Carvalho ou Eric de Carvalho? De Carvalho. De Carvalho. Toda vez eu fico com essa diferença. Não sabe se era de Carvalho ou se era só Carvalho. O Eric também é doutor em comunicação e professor da SPM. É isso. Obrigado, Mel. Vamos conversar bastante. Bora. E aqui 2 professores de São Paulo e um professor da Bélgica, né? Pois Caramba, né? As pessoas literalmente ultrapassam os limites. Quando eu falo que a Melissa é literalmente ultrapassar todos os meus limites, o Rodrigo também ultrapassa os limites, ultrapassa as fronteiras da universidade. E, bom, o Rodrigo Fonseca é doutor em comunicação também e professor de comunicação. Qual a universidade? É no Instituto de Estudos Superiores de Comunicação Social de Bruxelas. Mas fala aí. Aí vem uma curiosidade que é a cereja do bolo, né? Fala com Ele sotaque. é um brasileiro. Que disciplina que você dá lá? Eu sou professor do Departamento de Línguas do Instituto é uma SPM de Bruxelas, e a gente tem um departamento de línguas lá importante que os treina para desenvolver o métier de jornalistas e relações públicas em diversas línguas, porque a Bélgica é um país oficialmente trilingüe. E o que você ensina? Eu ensino holandês, língua holandesa e língua inglesa. Para falantes de francês. Imagina um nó que dá na cabeça do aluno quando vê que vai aprender inglês e holandês com um brasileiro. Não é na minha cabeça também. Enfim, eu acho que daqui a gente tem algumas vivências juntos e algumas vivências também separados. E aí eu queria ouvir, por exemplo, acho que o Diogo foi a primeira pessoa que soube daqui que eu... Não, acho que foi o Rodrigo. Que eu me produzia. Foi o Rodrigo. Que eu me produzia e saía na noite. E aí eu quero essa rodada, né? Como que foi esse primeiro impacto? Para depois a gente falar de transição. Tá, é comigo porque eu fui o primeiro? Eu acho que comigo ele tem um certo gosto... Não agridoce, mas tem um elemento no meu caso aí, como você já um pouco mencionou, que é a distância, né? Então, eu provavelmente fui o primeiro a saber, mas Era mais fácil falar com quem estava longe. Mas eu imagino. Então, eu fiquei sabendo por telefone, né? Então, é uma emoção que vem num contexto em que você não sabe exatamente o que está se passando com a pessoa. Né? Então, quando eu falo com o Diogo também, por exemplo, como é que está a vida, como é que estão... Estar longe é muito complicado nesse sentido, porque você não consegue acompanhar. Então, para quem está distante, é um pouco complicado. E, cara,
eu acho que eu recebi a notícia com muita surpresa, mas com muita serenidade também, né? Não, obviamente foi surpreendente, mas não sei, cara. Eu conheço você há tanto tempo e Daí eu pode sinto, vir tudo, né? de certa forma, eu acho que num bom senso, assim, o Sérgio, né, na época, era alguém, pro meu entender, muito emotivo, né, apesar das piadas, não que uma coisa exclua a outra, mas assim, alguém muito sensível. Eu já imaginava alguém muito sensível. Não imaginaria essa transformação. Ela, óbvio, veio como um choque, mas não me veio como algo, não sei, estarrecedor. Eu realmente fui muito sereno, assim. Eu desliguei o telefone ele muito leve, honestamente. Eu desliguei o telefone muito leve aquele dia. E triste de não poder ir lá te dar um abraço, alguma coisa assim. Que foi a sua isso fala que me naquele pega. dia, quando eu comentei. É isso que me pega, na verdade. Mas aí é da vida, né? Faz parte. E você, Diogo? Literalmente, outros carnavais. Foi exatamente. Como falávamos no almoço, histórias de outros carnavais. Que não faz tanto tempo, né? No ano, a gente está em 25, no ano passado, no carnaval do ano passado, nós nos encontramos. Verdade, um ano anterior o Rodrigo tinha vindo para o Brasil, a gente tinha feito um breve almoço, né? E daí o Rodrigo falou, vocês precisam se encontrar mais, né? Enfim, daí a gente... O Rodrigo sempre tentou fazer essa ponte, né? Uma vida agitada, enfim, de professores, difícil se encontrar, mas calhou o carnaval, né, do ano passado. E daí ali foi um carnaval super bem organizado, né, meu? Meu organizadíssimo, Sérgio organizadíssimo, meu organizadíssimo. Só para reforçar qual foi esse período ao longo da transição, em 2023, em torno de março de 23, eu comecei a me produzir. Comecinho de novembro, fiz uma festa, chamei várias amigas trans e me assustei. Porque as pessoas tendo uma baita consideração por mim, porque você nos inspira, isso está muito sério. E o que para mim é uma brincadeira, para elas é viver essa questão de ser uma pessoa trans no dia a dia, é outro cenário. E aí eu decidi parar. Parei. E foi aí o período desse carnaval. Foi. E daí nós nos organizamos de comprar mochilas térmicas, encher de gelo de cerveja, e cerveja de alta qualidade. Quando todo mundo estava bebendo cerveja popular quente, estávamos com uma cerveja belga no meio a gente tem uma certa idade do carnaval. Foi super divertido esse ponto. Mas ali a gente, para além da festa, a gente teve a oportunidade de conversar muito, né? Assim, sim. A gente ficou uma semana ali um convívio permanente. A gente se encontrava às 11 horas da manhã, se despedia às 11 horas da noite. Exato, se não mais, né? Se não mais. E foi incrível, a experiência foi incrível dessa nossa troca, tanto você ouvindo coisas minhas quanto eu ouvindo suas. E daí ali começa... não começa, né? Mas em alguns momentos da conversa a gente quase foi no Minho Queens, que é um bloco incrível do centro de São Paulo, que justamente junta a comunidade, né, trans, enfim, LGBTQIA+, mas com muita presença das travestis e é um ambiente, na verdade, que eu fui em outros carnavais e muito receptivo, né, muito divertido. E daí quase fomos, mas não fomos, porque tinha outros tantos blocos ali envolvidos, e daí em algum momento você falou, não, eu vou vir vestida de mulher na manhã, alguma coisa assim. Eu falei, ótimo, maravilhoso. E estávamos nós dois, né? Porque ainda que houvesse outras pessoas que entravam e saíam do grupo, fomos nós dois que ficamos assim, né? O tempo todo. E daí... Enfim, daí você me falava das festas que já frequentava, dessas noites que acontecia de se montar, enfim, isso não naquele momento, né? E aquilo ali foi, na verdade,
enfim, fez parte. Não foi nada surpreendente nem nada assim. Tava muito tranquilo. E daí a gente ficou de marcar outras festas pós-carnaval. E daí eu me lembro que você sumiu do mapa. Né? Sumiu do mapa. De não se comunicar. Bom, as pessoas devem estar passando, cada um por suas questões. Eu sempre, umas 2, 3 vezes, falei, qualquer coisa, dá um alô. Daí, certa vez, veio, não, a gente precisa se ver, porque senão você vai... Você não vai me reconhecer. Você não vai me reconhecer, exato. Então eu falei, nossa, né, o que é esse reconhecimento? Mas uma coisa já foi ligando a outra, e passado um mês ali, acho que você colocou uma foto, em que o processo de transição ele já tinha se tornado mais físico, no sentido da questão da barba, da questão de uma posição mesmo. Não é fisionômica, não. É de uma posição do corpo mesmo, de uma transformação. E ali eu entendi. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vinha ainda conversando. Daí o Rodrigo veio pra cá em final do ano, né? Não, no início agora do ano. Sim. Agora, Janeiro. E daí, antes da gente te encontrar, um dia que você não foi, daí a primeira coisa que a gente conversou foi isso. Eu falei, pô, não apareceu mais. Daí o Rodrigo me falou, o Serginho está em transição. Eu falei, muito bem. E daí, uma semana depois, a gente se encontrou, né? Isso. E daí a nossa mensagem... Nesse encontro, eu não lembro se eu já estava de Melissa. Não. Né? Não estava... Porque você decidiu que não, tá? Parece que, pelo que eu me lembro, tinha passado por uma situação na rua de alguém ter seguido uns dias antes. Lembra que ele contou? Mas não foi por isso. Foi aquela vez que era o grupo expandido. Que tinha o Eugênio. É verdade. Então foi verdade. Tá. Não, mas eu lembro que você contou uma história de alguns dias Contou antes que você havia sido seguido, uma coisa assim. Sim, tinha sido. E que você tava... Eu tava meio com receio. Mas eu lembro Foi o trabalho. um outro motivo também. Eu estava vindo do trabalho. Era janeiro, mas como agora eu estou na coordenação do curso, eu não tenho esse período de recesso dos professores, né? Tenho o recesso das minhas horas como professora, mas tenho que cumprir as horas de coordenação. E naquele dia eu fui trabalhar e do trabalho encontrei vocês. E aí a gente conversou aquele dia, rapidamente, até citamos o carnaval, que estava prestes a vir de novo, e você tem um receio curioso e falou, mas eu serei outra no carnaval. Tipo, quando eu te convidei aí, eu falei, mas não tem problema nenhum, né? Enfim, e realmente não teria sido muito divertido. Daí você viajou e a gente acabou não pulando junto, mas fica para outros carnavais, de novo. E daí a gente trocou uma breve mensagem, né, que foi muito boa de ter trocado, porque a gente não falou sobre isso ali na mesa, mas falei, conte comigo pro que você precisar, e enfim, vamos marcar, vida de professor. E aí né? eu fiz uma coisa que depois eu fiquei, caramba, por que eu fui fazer isso? E essa mensagem que o Diogo tá se referindo, eu tava na praia. Não, essa foi a outra depois. Essa foi depois? Foi uma segunda, Porque aí eu tava na praia e já tinha tomado umas caipirinhas. Aí eu mandei uma foto minha pro Diogo na praia. Aí eu, gente, por que eu tô mandando essa foto pro Diogo? Aí, eu falei, tá linda. Assim, tá linda. Aí você escreveu assim, Mon Amour. Aí eu falei, olha que eu acredito, hein? Falei, filha da mãe, leva uma cantada. E aí eu fiquei pensando nessa questão, porque eu falei, caramba, os meus amigos de cerveja... Mudam as piadas, total. Não, e foi divertidíssimo. Que bom que ainda tem as piadas, mas mudam. Exato. E eu preciso começar a medir e aprender isso, porque esse período de transição, todo mundo fica, a gente almoçou agora, e aí rolou o papo, não sei o que lá, eu fiquei assim, nossa, que papo hétero, e eu aqui... O que eu faço, né? O que eu falo? Eu fiquei quietinha ali comendo pra não... E você, Eric? Como é que foi? Pra mim foi muito tranquilo, mas foi algo parecido também. Então, a gente por um período se viu bastante, quando eu tava me mudando, eu me mudei em 2023. E aí em 2024, você sumiu. Depois do começo do ano, mesma coisa. Só que eu também tava sumindo, porque tava mudando e outras coisas mais. E aí eu pensei, ok, quem sou eu pra perguntar? Mas como será que tá o Serginho? Mas ok. Ia ter meu aniversário, e eu avisei meu aniversário em novembro, eu avisei em outubro, assim, falei, vou fazer aniversário. E aí, Serginho, beleza? Beleza.
Vou fazer aniversário, tal, numa boa, como sempre. E aí você, posso ligar? E você sempre falou, posso ligar, né? E liga com câmera, você sempre fez isso. Eu mesmo não gosto de falar com câmera, porque estamos aqui, mas eu não ligo, não me acho fotogênico. Eu falei, pode ligar. Mas não ligou com câmera, ele ligou no áudio. Então, Eric, eu tô transicionando. E eu fiquei imediatamente feliz. Então, foi a minha sensação absoluta, assim. Então é curioso, porque eu nunca imaginei, nunca. Né? Para mim, Sérgio era hétero, falava de mulher, né? Desse jeito, assim, era todo solto, né? As pessoas veem assim. Pois é, fiquei bem solta. Soltei bastante. Agora ficou mais soltou bastante. Mas eu acho que a reputação é essa, inclusive, a reputação geral, assim. E quando eu soube, falei, poxa, demais, parabéns, fiquei felizaço, né? Muito felicíssimo. E aí você já foi de mel, né? Já foi como mel no meu aniversário, eu achei o máximo. E aí teve uma coisa curiosa, isso é legal. Então, pra mim, eu fiquei super feliz. Foi você e sua amiga. Foi a primeira vez que eu fui na turma, foi no seu aniversário. O que foi curioso é que você foi e eu me seguro pra não ficar organizando tudo entre todo mundo, que eu sou super do social. E aí, organizando o meu aniversário, eu falei, cheguem lá. E no outro dia, um outro grupo de amigos nossos falou, Eric, você não tinha falado nada do Serginho? O Augusto, o Rafael, né? Tipo, o que eu vou falar? Eu não falo, não saio falando pessoal, né? Então você estava lá, Mel e sua amiga junta, e eles chegaram e adoraram, foi legal, conversaram, mas ficaram surpresos. Eles ficaram muito surpresos, né? Mas de minha parte, eu achei o máximo. Acho que pessoas têm que ser felizes, né? E é sobre tudo isso daí. Às vezes eu queria fazer outra coisa. Eu queria ser um pescador e eu tô aqui trabalhando na cidade. Vai ser pescador, entendeu? Eu acho que as pessoas têm que serem elas mesmas. Então, aliás, excelente te ver, Mel. Você está muito feliz e alegre, radiante. Isso é verdade. Então. Obrigado. E nesse dia do seu aniversário, o Augusto... Isso. E tem uma coisa que a gente percebe muito, é muito nítido, quando a gente está passando pela transição, porque parece que a gente olha para todo mundo, fica o radarzinho ligado para saber o que talvez imaginar o que as pessoas estejam pensando da gente. E o Augusto teve um cuidado e ele veio perguntar, ele falou, mas você sempre teve vontade disso? Como é que foi? E, sabe, mas num jeito gentil, tão gentil, numa forma tão carinhosa de perguntar, porque essas coisas, assim, você mesmo disse, a forma que vocês me viam era aquela, homem hétero, né? E eu fui me descobrindo, me entendendo, e para mim foi uma surpresa. Imagina para as outras pessoas. E acho que até a ideia desse podcast é isso, né? Tentar entender. Porque é uma transformação de como ver o ser humano. Claro. Sim. Né? E como que tá sendo isso para vocês? A mudança de ver. Muda muito o estar com o Serginho ou estar com a Melissa? Para mim muda. Eu acho que são mesmo duas pessoas, né? Melissa é uma mulher. Sérgio um tô homem. melhorando. Sim. Então, nesse sentido, é o que você falou, que no almoço, poxa, que conversa de hétero, que você não entrava. Detalhe que a gente não fez nenhuma piada assustadora. Não, nem nada. não. Foi, Até só pra registrar pro público. Não, Não foi tipo, Não. algo muito... Vocês são héteros bem gentis. Sim, nessa turma não rola essa... Não. Até porque você não seria nossa amiga se acontecesse. No máximo a gente fala de futebol, mas no máximo. Sim, né? Com o Diogo não muito. Não. Mas eu ia comentar algo sobre isso. Sim, eu comentei ontem com o Rodrigo. Que, por exemplo, eu tenho amigas que são amigas caras. Amigas que, cervejeira e bababá. E daí a gente falou, poxa, a Melissa é tão delicada e tão feminina. Então, a Melissa, me parece não ser algo sobre gostar de homem, não é uma questão da... Certo? Mas sim da... Não é a sexualidade, é a identidade de gênero. Exatamente. Então é outra questão. E aí, você, Melissa, é delicada e se cuida. E é diferente. Então, esse papo botequeiro já não vai rolar, né? A gente foi, de novo, ao lugar que a gente costuma ir.
E a gente tava lá e ontem a gente teve aquele papo de que fica minutos de nada e olha em volta e fala de futebol, né? E aí a gente falou, poxa, e quando você tava, a gente tava em conversas mais profundas e mais sensíveis. Filosóficas, talvez. Né? Então, Acho que é uma característica minha também, né? Sempre puxar essas conversas mais... É que a gente tinha mesmo antes, né? Sim, mas isso eu acho que todos nós. Mas muda. É uma conversa com uma mulher. Sim, é verdade. É. Por outro lado, tem uma questão do afeto aí que ela é Que constante, claro, né? que é o mesmo. Que é interessante, e eu não quero fazer muita filosofia disso de forma alguma, mas até botar na mesa para ver se vocês percebem igual, se vocês mudam a minha cabeça, que não houve um luto. Acho que de ninguém, aliás. Né, Só assim, celebração. Não, luto no sentido assim, de perder o Sérgio para ganhar a Melissa, entende? Assim, o afeto é o mesmo. Há uma releitura, uma forma de ver, uma forma de lidar, uma forma de se comunicar, uma forma de criar outros tipos de conexão, mas o afeto em si, ele ainda é o mesmo, né? Então, acho que não houve assim nesse ponto, pelo menos. Eu não queria filosofar, mas Michel Serre. Não, mas é verdade. Mas é verdade. Você ia falar isso, você pensou Não, isso. não ia não. É brincadeira. Né, porque Livro tem... tal, página tal. Não, mas sem dúvida, é o mesmo afeto. O que eu acho é isso, é uma conversa com mulher. Então, pede um outro cuidado. Um cuidado de delicadeza mesmo, como o Augusto teve abordando, não é? Acho que é isso. Você fala, por exemplo, eu chamo todo mundo de cara. Eu chamo mulher de cara. Eu chamo o meu chefe, minha chefe de cara. Eu tento. Eu falo, quando eu posso, eu falo, não chame de cara. Cara, eu pensei a mesma coisa. Eu chamo de cara ou não chamo de cara? Um amigo meu, Eu falo assim. primeira coisa que ele falou assim, não, cara, aí ele pegou e falou, não, mas eu chamo toda mulher, também chamo de cara, tá? Sim. Veio avisar. E a reação é essa. Eu também pensei exatamente. Chamo sim. de cara, mas eu chamo outras mulheres de cara. Mas. Não sei. Mas agora, nesse Se der pra se policiar, eu não direi cara. Talvez principalmente nesse período que o radar esteja atento Isso, com o tratamento. Sim. E aí a gente fica meio... Sim. Né? Uhum. Mas eu acho que é só essa reeducação. Fora isso, eu acho que nada altera. Nada. Sim. É nem um pisar em ovos, é uma mudança de registro Exato, mesmo, isso, né? exato. Você tem que trocar no cérebro uma coisa. Mas pra mim não tem essa diferença do tratamento Você não fala do cara. que era. Então, mas aí soma-se um pouco a isso. Eu vivencio, você provavelmente também, no novo... Não novo, né? Mas nessa transformação que a gente vivencia positiva da inclusão e no ensino, principalmente... É muito comum nas minhas turmas, na sala de aula, essa mudança. E às vezes a mudança, a transição, ela acontece tanto masculina quanto feminina, né? Então, ambas as transições, no decorrer da graduação, porque é ali que a pessoa sai do ambiente familiar e de colégio, muitas vezes, que é muito cerceador, enfim, para encontrar na graduação um campo, né? E às vezes a denominação muda, o gênero muda no decorrer. E às vezes no primeiro semestre. Né? Desculpa, isso, exato, perfeito. E no primeiro semestre. Então, é exatamente onde eu encontro. E eu tenho acompanhado isso há bastante tempo. Imagino que, obviamente, não é fácil esse processo para as pessoas, né, que passam por isso, porque envolve uma série de condições sociais. Mas, ao mesmo tempo, como professor, é muito bonito assistir esse processo de transição. E daí existe a readequação do nome. E às vezes o nome é só dentro da sala de aula, não pode pôr na lista de chamada, porque senão o pai vai saber. Enfim, é um quiprocó enorme. E daí ali você tenta acolher da melhor forma possível e tratar. E o que às vezes acontece é a questão da declinação de gênero na hora da fala de aula. Porque você está num improviso. E naturalmente a língua vai para um gênero padrão, que normalmente é o masculino, nos exemplos, né? No trato da língua.
Gente, ali no improviso da aula é por enquanto difícil, porque a gente tem que mudar um mecanismo mental. Mas na nomeação sempre me pareceu natural. E às vezes a transição acontece primeiro por nome, não pelo físico, não pelo jeito. Ou seja, você tá vendo a figura ainda masculina, mas você tá tratando... E eu fui aos poucos naturalizando isso. Por isso que pessoalmente eu não sofro muito. Não é uma coisa para pensar antes, sabe? Meio uma coisa já acontece. Eu não acho que a gente pense antes. Eu acho que é só... Eu digo por causa do cara. Não, mas é interessante isso aí. Agora, algo que a língua que gera percepções, né? Exato. Algo muito simples, passou rápido. Logo que você me falou, eu tava no carro, tava parando em casa, parei e já peguei o nome no celular, Mel. E coloquei o ícone do Mel, sabe? Do potinho, assim. Então eu mudei automaticamente. Foi... Na hora, a gente conversou e mudei. No dia, na hora que eu te falei, você falou, já vou mudar aqui. Foi mesmo. Na agenda. E isso é até uma solução que ajuda, principalmente as pessoas que têm dificuldade. Porque vai buscar lá no celular para ligar para a pessoa, para mandar uma mensagem. Não tem mais lá Serginho. Vai estar Melissa. Sim. E aí, só por estar lá Melissa, já ativou no cérebro e na hora de falar, de conversar, já trata no feminino. Agora, esse papo nosso aqui chegou meio que numa questão sobre essa representação. Você até citou que às vezes você vê a figura ali no masculino, mas a pessoa pede para tratar no feminino. Eu, ao longo na faculdade, eu tentei fazer essa transição lenta. Não só falar para as pessoas... No trabalho, você fala. Na boca miúda, não só na boca miúda, mas também no meu vestuário, para que não fosse um negócio chocante. Não foi tão intencional, mas é que eu também tive a disforia, que não conseguia usar as roupas. Eu usava assim, né? Camiseta de time... Já eram... As camisetas geek que eu tinha, né? Se tivesse aqui o Serginho, ia ser tudo igual, né? A gente se encontrava, sempre quando se encontrava, preto, parece todo mundo de preto. Uniforme. Mas, desculpa, mas o vestuário feminino é muito mais incrível, tem muito mais coisas, é uma série de combinações e, nossa, é um universo muito legal para se explorar. E essa é a sensibilidade. Eu olho, se eu tivesse só camiseta preta e não tivesse que mudar, tava ótimo. Para não ter que pensar muito a respeito. Então você já tinha esses pés. Outro dia me perguntaram, o que você mais perdeu com a transição? Eu falei, tempo. Porque agora é o que eu fico fazendo para maquiagem, para... me preparar, me arrumar para o dia a dia. Você lembra quando a gente foi buscar o Rodrigo? Sim. O Rodrigo chegou agora, né, em São Paulo, e ele ia chegar cedo. Dessa vez. Chegou 6 horas. Daí eu tava assim, né, choregou, quero buscar, mas ele falava para eu não ir. E aí ele disse, você vai buscar? Eu falei, vamos então. Eu falei, mas então acorda às 5 e vou. Porque é Guarulhos, tal. Então acorda às 5. Né, Mel? Vou acordar às 4. Eu falei, você vai ter que se arrumar agora. Porque eu falei, eu vou com bafo, né? Eu já avisei, eu vou aquele cabelo assim de quem saiu da cama e já entrou no carro. E ela tava impecável. Ainda bem, porque você foi bem recebida, né? Exatamente. Eu mostrei aquela intimidade de quem nem saiu do Brasil. Você de novo, né? Agora a Mel te recebeu. Mas voltando essa questão tem tudo a ver, essa questão da representação, né? Que muda não só o cuidado, você citou a questão de eu ser uma pessoa que me cuido muito mais. Eu percebo que eu me cuido muito mais hoje. Eu tenho até um amor à vida muito maior, mas tem uma questão que eu queria ouvir como que vocês veem essa questão dessa mudança da representação, voz, gestos, vestuário, adereços, tudo. Porque, para mim, eu até às vezes tenho a impressão que quando eu tô com vocês, até nem meu tom de voz é aquele tom de voz mais... que às vezes vou mais pro feminino, vou para um tom mais agudo. Mas parece que quando eu tô com vocês, eu me desarmo e eu
me desconcentro na Melissa e vivo a amizade. Eu notei isso. E aí você percebeu? De ouvir, de acompanhar outras falas suas, e que agora nas redes, e depoimentos, enfim. E os vídeos que você tem feito, né, no Instagram e tal, que a gente assiste. E daí, na verdade, eu estava falando, né? Então, a última vez que a gente se encontrou, você não estava com a Melissa, porque você tinha saído do trabalho, como você tinha dito. Então, na verdade, eu encontrei hoje, né? Primeira vez que você me viu de Melissa. Foi hoje. E enfim, e daí eu notei isso da voz em algum momento, não vou lembrar exatamente qual, mas porque você me tinha mencionado no vídeo esses dias no Instagram alguma coisa sobre essa relação da voz. E daí eu falei, não, mas a voz tem sido aquela mesma, sabe? Daí eu falei, acho que é por conta, né, de estar a gente, não sei, foi uma hipótese, mas que bom que você falou. Porque eu também acho, a gente conversou isso esses dias. Então, nos vídeos, já notam a voz mais modulada. Vocês conhecem tudo de som. Tá? O que me parece que é modulada, não sei se é essa a palavra. Articulada. Mas não articulada. De outra forma. É do tom mesmo. Do tom. E mais, né, mais agudo. Né? Então, diferente a voz. Agora, quando está conosco, como hoje lá em cima... Volta aquele voz. Vem a voz que a gente está com a voz do Sérgio, o tom do Sérgio. A voz é a voz, o tom. Né? E aí, quando eu vejo no vídeo, você já, talvez por isso, faz dessa forma. É interessante. Talvez esteja ali já mais organizada. E tô em casa, né? A maioria dos vídeos eu gravo em casa, então... Pode ser. Eu me preparo aquele texto, ponho a comunicação de rádio, né? A gente coloca na cabeça as pessoas que é determinadas... A gente sabe que ali naqueles textos tem mensagens endereçadas, né? Mas então... é isso que eu ia falar. Como você é um radialista, é uma radialista, sempre trabalhou a voz. Sempre soube como fazer a voz num produto audiovisual. Então, pensei sobre aquilo. Falei, ela está falando muito potente como Melissa nos vídeos. É um treinamento diário. Isso. E tem, inclusive, técnicas, né? Tem cirurgias para mudar o tom, a voz, mas eu tô tentando fazer esse trabalho vocal e treinar em casa, treinar no dia a dia, treinar... Eu falo muito, né? O dia inteiro falando. Então, eu tenho muita oportunidade para treinar. Mas eu fico nessa atenção. Às vezes, quando eu me concentro muito ou na conversa que está acontecendo, às vezes em sala de aula, meu psicólogo fala que no início ele falava que a Melissa não tinha doutorado, porque eu não conseguia pensar como seria a Melissa em sala de aula. Como que a Melissa vai atuar, como que a Melissa vai, ao longo do conteúdo que é trabalhado, e eu sei que todos aqui também fazem a mesma coisa, soltar uma piadinha, de fazer uma brincadeira, até para engajar a turma. E as piadas têm que mudar, o engajamento tem que aumentar, mas a gente... É outro cuidado, né? Porque é outra persona. E aí, pensando nessa representação, eu acho que muda tudo, né? Acho que sim. Como tem sido para você dar aula? Agora com o doutorado. Às vezes eu percebo que a Melissa já tá... Talvez ela não tenha o doutorado, mas ela já tá com o processo encaminhado. Então, eu tenho melhorado bastante. Eu acho que na minha postura... eu dou muitas aulas de rádio. Então, quando eu estou dentro do estúdio, eu percebo que eu ainda eu perco o foco na Melissa. Eu gosto tanto desse ambiente do estúdio, do rádio, que ali eu fico... E aí eu percebo a forma que eu estou sentada, alguma fala que eu tenho, aquele ímpeto de... Que eu sempre fui uma pessoa muito energética e não quero perder isso, mas talvez eu tenha que encontrar ser isso no feminino. Sim. E é uma mudança de tom que é um trabalho diário. Esses dias, na coordenação, uma outra coordenadora olhou para mim e falou assim: acabou, Serginho, né? Agora
toda a Melissa. O jeito, talvez porque a coordenação eu fico muitas horas, estou ali sempre, talvez eu já tenha encontrado esse ponto. A sala de aula talvez ainda... Mas você perguntou sobre o tom de voz. Agora, sobre comportamento, gestos, acho que mudou completamente. É Melissa. Realmente, Serginho... Tem que lembrar a última vez que o Serginho foi aquela vez mesmo que a gente se encontrou, né? Ah, mas ali Que você já mas tinha, ali eu você já estava eu já tava. desse Serginho. Ali era a Melissa desse exato. Agora em janeiro, né? Isso. Sim. Tanto que tem uma foto que saiu todo mundo lá e todo mundo sentado. E eu assim, com a coluna retinha. Não sei se vocês repararam nisso. Os barrigudos cervejeiros. Mas é um cuidado nesse posicionamento, né? Em como estar, como ficar. E acho que o período de crossdresser ajudou bastante. E até não só ajudar a treinar, mas a eu ter essa percepção de... Nossa, como eu fico à vontade vestida de mulher, como eu fico à vontade ali na rodinha com as meninas. Isso é outra percepção. Aqui estou trazendo os amigos, né? E eu percebo que a conversa que eu tenho hoje com as mulheres avançou muito. E o meu medo é não perder a conversa que eu tenho com os homens. Porque é uma intimidade, é uma história que a gente tem. E essa história não pode se perder. Sim. Não, com vocês eu sei que não. Sim, é verdade. Tem, né? Sim. Eu queria ressaltar uma coisa que é meio boba, mas acho que vale a pena, que me surpreendeu muito positivamente, na verdade, teu, não gosto, a tua visão de cores e de roupas, etc. Eu acho muito legal, assim. Pra mim foi surpreendente porque eu nunca liguei muito. Eu sempre lidei com o Sérgio. Eu acho que você tem é sério. Assim, eu sempre lidei com o Sérgio mais despojado, assim, né? Eu penteava a cabelo. O Sérgio não era fashion. Exato, que pra minha leitura... Nossa, todo mundo não. Pra minha leitura não tinha, cara. Esse não do Diogo foi... Não. E que a gente entende, acho que você já estava nesse universo, você já entende disso. Tem um gosto bem delicado, assim, né, e rico, né, na sua forma, nas roupas que você escolhe, nas cores que você escolhe, nas formas e tudo, que para mim foi surpreendente, só para, assim, o Sérgio não me mostrava isso, entendeu? E eu achei isso bem interessante. O Rodrigo tá falando tudo isso porque ele quer que você ajude ele no stylist, né? Pois é. Pra escolher as cores, as combinações. Eu desavisadamente vim com camisa de time, cara. Pra justamente você dar uns toques, porque... Eu preciso de como é que é? Personal stylist. Eu tive muita ajuda para poder... Eu tô aprendendo ainda, mas é muita combinação. E aí é muito, muito engraçado. Tem algumas coisas que a gente pensa... Eu, pelo menos, né, ali no masculino, eu pensava uma peça, pensava outra peça, colocava e pronto. E agora, no feminino, tem peças que você não pode usar com outras. Tem peça que não é só a questão da cor ou a questão, sei lá, de algum desenho, alguma questão do estilo. Tem, por exemplo... Material mesmo. Eu queria dizer, por exemplo... Eu tenho uma calça que ela é bem larga. E aí, eu não posso usá-la com uma blusa larga. Eu tenho que usar com uma blusa apertadinha. E eu tenho algumas calças que são bem apertadas e aí eu fico tentando fazer essa combinação, porque eu já sou uma pessoa muito magra. Se eu colocar apertado com apertado, né, vai parecer... Então, e aí essa, sabe, são muitas... Variáveis. Variáveis. Sim, imagina. Variáveis.
Nossa, mas daí eu tava pensando que você teve que mudar tudo, né? Tipo, Tudo. porra, o guarda-roupa inteiro. O guarda-roupa mundo. É coisa pra caramba. Você foi, Inteiro. Inteiro. Nossa. E ainda foi- Não, agora que... Era óbvio, né? Mas daí agora... Nossa, de pegar o guarda-roupa. Hoje o guarda-roupa, Impressionante. as roupas do Sérgio estão em 3 caixas. Acho que até como talvez um ritual de passagem. Uhum. Estão ali em 3 caixas. E as roupas da Melissa se amontoam dentro do guarda-roupa. Porque antes de E aumenta a quantidade. antes da transição, eu já tinha, sei lá, acho que 60% do meu guarda-roupa já era feminino. Antes da transição. Um dia uma amiga vai chegar e falar, nossa, que roupa de homem é essa? Você vai falar, olha, ele nunca mais veio pra cá. Desde que eu tô aqui, é do antigo morador. Pois é. Não é verdade? E você falou essa questão de nunca mais veio pra cá. Eu tenho sentido uma... E aí foi muito bom ouvir de vocês que vocês não perceberam essa... Que mantém tudo igual. A amizade igual. Porque às vezes eu percebo um distanciamento do Serginho. Não sei se na minha vida, mas eu sinto uma distância. E tem uma expressão que é muito usada e eu sempre fiquei. Eu não gosto dessa expressão, que é nome morto. Eu não me sinto à vontade com essa expressão, porque o Serginho não morreu. Né? O Serginho sou eu. Evoluiu. Né? O Serginho evoluiu. Claro, sim. Teve até uns comentários que eu... Enfim, tem muitos comentários que eu tenho recebido que são, né, parabenizando e encorajando, trazendo mensagens de otimismo, mas tem algumas que beiram até a ofensa. Sempre vira hater. A internet é terra de ninguém, né? Você vai fazer a mudança também em cartório? Mudança de nome legalmente, assim? Eu não sei como que chama essa... Vou. Tem uma professora na faculdade, a Mariana Dias, é professora do Direito, e ela tá me dando essa assessoria. Ótimo. Eu me lembrei por causa do caso da infeliz da Erika Hilton, mas que a mudança já estava, né, no passaporte. Já estava no passaporte. Ela foi proibida de entrar nos Estados Unidos. Não, de entrar. proibida de Ela entrar, tinha, né? Ou mudaram o gênero. Mudaram assim. o gênero. Não foi proibição. E eu não vou mudar o nome. Uhum. Eu vou mudar o gênero e incluir o nome social. Tá. Por uma razão muito especial. Se eu mudar o meu nome, trocar efetivamente o nome, eu tenho que mudar, inclusive, o registro da minha filha. Entendi. Então, Sim, vocês daí se sabem a torna relação, mais né, complexo, que eu sim. tenho com a Ana Clara. Então, a minha relação com ela, a minha proximidade com ela sempre é um respeito. Inclusive, todo o processo de transição eu fui sempre olhando e tendo cuidado para ver até onde ela ia entender e tudo mais. Claro que nesse percurso tem altos e baixos, mas a gente vai tentando... Eu sempre fui tentando balizar enquanto eu conseguia. Uhum. Para ver até onde ela compreendia. Mas eu vou mudar o nome, incluir o nome social e alterar o gênero. Faz todo sentido. Vocês já viram uma cena de transfobia? Ao vivo, não. Talvez, mas muito moleque. Eu tinha um primo que era... Cara, isso é década de 80, então provavelmente crossdresser. Eu mesmo Você ainda não tinha nascido. Infelizmente. E, na época eles chamavam de transformista, né? Que fazia shows à noite e tinha um guarda-roupa feminino e tal.
Mas isso era Rio de Janeiro, em 80 e pouco. E a família mesmo era muito, assim, cruel com ele. Cruel mesmo. Eu vivenciei algumas dessas crueldades com ele. Mas eu tinha 10 anos, alguma coisa assim. Né? E não só, assim, tinha um lado cruel mesmo, de ofensa, e tinha até aquele lado que é tão danoso quanto, que era gente muito próxima a mim, que eu prefiro não dizer quem é da minha família, que assim, defendendo assim, não, coitado. Sabe Coitado. assim? Então, não, ele não sabe o que faz, assim. Querendo defender, mas meio que piorando a situação. Sim. Então, é complicado. Porque era a época mesmo do isso é coisa de viadinho, sabe aquela coisa? Isso era muito arraigado na época, né? Não se pensava. Então, eu vivi um pouco de perto isso na época, porque eu era uma criança sem me chocar tanto, né? Então, infelizmente, porque ali era um ambiente onde todo mundo fazia e as pessoas mais próximas a mim, elas eram desse lado, não ofenda, só porque é um viadinho, sabe assim, né? Então, é uma maneira muito torta de não aceitar as ofensas, mas ainda assim não aceitando a diferença, se isso faz sentido. Né? Então, eu vivi um tantinho isso em família. Eu tenho memória da infância, porque eu fui nascido e criado na Zona Norte, na região da Cachoeirinha, e daí do caminho do que era a estação de metrô mais próxima, que era Santana, veja, era longe. E de pegar o ônibus e em vários trechos desse caminho, alguns dos trechos desse caminho tinham pontos de prostituição de mulheres e das travestis. E eu me recordo de ver uma situação de uma travesti sangrando e evidentemente tinha sido agressão, mas era um ponto específico, né? Eu não sei a história, não é essa relação da transfobia vista de uma forma tão explícita. Eu não vi a violência acontecendo, né? Eu vi o resultado dela. Mas eu lembro que me chamou muito a atenção. Não. Nunca vi ao vivo. Sei que tem muito, mas nunca vi. Acontece muita cena de transfobia e eu mesmo, como Sérgio, não tinha muito essa percepção. Então, às vezes, acontece num olhar, acontece num tratamento. Esses dias eu estive no hospital com uma amiga trans, e ela precisava fazer um exame e o enfermeiro, se troca aqui. Ela olhou a placa, vestiário masculino. Então, às vezes, a cena tá ali, implícita, ela acontece a todo momento, só que como vocês não têm o olhar para a transição, talvez não esteja no... Sim, e nem convivemos, né, Mel? Você é a única pessoa que eu conheci que fez a transição, que eu conheço. Eu não tenho um caso como esse, então... Próximo, assim, não. Claro que o seu olhar vai estar mais treinado, mas se eu tivesse alguém na minha presença... É triste falar isso, mas certamente essa pessoa sofre transfobia. Porque eu acho que a sociedade brasileira é horrível. É muito machista, é perversa, é transfóbica, homofóbica. Então é gritante. Então tá aí o papel de vocês. Radarzinho atento. Pra gente poder cada vez mais tentar... pelo menos minimizar, diminuir essas ações e tentar criar ambientes que sejam agradáveis, né? Então, e quero agradecer vocês, porque independente de estar Serginho ou estar Melissa, é a mesma pessoa e o tratamento, o respeito é o mesmo. E acho que é esse exemplo desse bate-papo, dessa nossa conversa, que a gente pode levar como lição para as pessoas, para que elas possam naturalizar
da forma que é aqui, né? Uma conversa Sim. natural e tudo mais, mas que possam naturalizar a transição de gênero, né? E que vocês mesmos, o Eric acabou falando, eu vejo a Melissa feliz, Uhum. né? Sim. E realmente é uma felicidade, né? Poder representar aquilo que a gente se sente, né? Aquela forma que a gente passa a se sentir. E aí, cuidado, hein? Vocês podem ser impactados agora, né? Vai começar a conviver com trans, né? Vão falar que, porque você está convivendo, vai transicionar também. Nenhuma preocupação com isso. Mas saiba que a gente tanto ouve, e não só em relação à transição de gênero, mas tantas questões que a gente vive socialmente, o quão importante é a rede de apoio. Né? E nesse caso, muito especialmente. E assim como eu falei para você na mensagem lá em janeiro que a gente trocou, essa rede de apoio ela existe. Você tem em diferentes ambientes, mas esse aqui é um deles, saiba disso. Obrigado. Sem dúvida. Obrigada, gente. Adorei o papo. Gostaram? Adorei. Adoramos também. Adoramos? Eu confesso que... Eu adorei. Tava com receio? Não, eu confesso que eu tô levemente emocionado, mas tudo bem. Esse é papo pra depois. Gente, então... Isso que a gente tá só na aguinha. É água. Bom, esse então é o podcast Em Transição com a Mel. Papo aqui com os amigos Diogo, Eric, Rodrigo. E espero que a gente tenha contribuído um pouco para o seu entendimento, para a sua compreensão e para que você também, da sua forma, também tente contribuir e criar um ambiente mais agradável, se você é trans ou se você acompanha alguma pessoa que esteja nesse período de transição. Esse podcast, então, foi gravado aqui, né, na minha casa, né? Gostaram do estúdio? Adorei. Muito. Legal, né? E a minha casa, né, não só minha, tem o Marcelo Cardoso, o Paulo, o Henrique e toda a casa do podcast. Então, foi gravado nesse nosso estúdio. Se você quiser gravar um podcast também, entre em contato com a gente, anota aí o @Casa do Podcast _produtora. E vem produzir também com a gente. Vamos criar conteúdos que, quanto mais conteúdos a gente tiver, que possa divulgar, que possa tratar as inúmeras questões que forem para contribuir e construir um mundo melhor, vem para cá que a gente também tá super afim. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Aê. Eu tô emocionado, real. Eu sei, eu vi, é bonito. Bom ter amigo sensível, porque